Há um editor de áudio totalmente grátis chamado Audacity, ele é extremamente simples de usar. E você pode usar, né, para melhorar o seu áudio. Bom, para começar, né, a gente vai aqui em preferências para ter certeza, né, de que o seu microfone está sendo reconhecido. Você pode gravar o seu áudio diretamente nele, apertando aqui em gravar. Depois, à medida que você vai gravando, você vai vendo, né, as linhas de áudio se formando. Quando eu fico em silêncio, tudo desaparece. É importante esses momentos de silêncio, porque sempre tem ruído em qualquer lugar que você está. Tem o seu computador funcionando, uma geladeira, algum aparelho, e depois a gente usa esse silêncio para reconhecer o ruído e retirar. Então vamos parar essa gravação. Agora vamos ouvir o que acabamos de gravar. Depois, à medida que você vai gravando, você vai vendo, né, as linhas de áudio se formando. Quando eu fico em silêncio, tudo desaparece. Você vai vendo, né, aumentar depois o volume. Vamos colocar mais 6 decibéis. Depois, à medida que você vai gravando, você vai vendo, né, suponhamos, né, você gravou a sua faixa de áudio, se não por aqui, por outro dispositivo, tipo seu celular. E aí você percebeu que tem um som no fundo, talvez grilos, talvez alguma máquina funcionando. Você pode reduzir esse ruído. Aqui, né, em efeitos, redução de ruído. Aqui está apenas 4 decibéis em redução. Primeiro, né, eu selecionei essa parte aqui, obter perfil de ruído, né, dessa parte silenciada. Depois, com Ctrl A, eu seleciono a faixa inteira. E aí, novamente, né, em redução de ruído, eu aplico a redução de ruído em 4 decibéis. Não é bom aplicar acima de 6 decibéis. Por quê? Quando diminui o ruído, retira outras frequências de outros trechos do áudio. Então, se você reduzir mais do que 6 decibéis, começa a ficar visível, o som fica robótico. Vou dar um exemplo. Vamos reduzir em 30. À medida que você vai gravando, você vai vendo, né, as linhas de áudio se formando. Quando eu fico em silêncio, tudo desaparece. Como aqui o áudio, o ruído era mínimo, acabou que não atrapalhou tanto o áudio, mas ainda assim já foi perceptível uma perda na qualidade. Ctrl Z para voltar, né? Como qualquer programa de edição. A gente vai reduzir o ruído em apenas 4 decibéis. Aqui acabou gravando bem baixo o áudio, mas quando você grava o som muito alto, essa linha azul fica cada vez maior. Quando toca aqui em cima ou embaixo, significa que o som está ultrapassando o limite. Vamos tentar gravar aqui uma segunda faixa. Eu vou falar aqui, ó. Ainda assim não ultrapassou o limite. Aqui eu posso controlar o volume, né? Se eu quer que grave mais baixo ou se quer que eu grave no máximo. Eu tentei falar dentro do microfone para ver se o áudio ficaria estourado. Provavelmente ficou horrível na gravação do vídeo, mas aqui ele acabou sendo gravado. Eu vou falar aqui, ó. Mas suponhamos, né, que o seu áudio esteja desse jeito. Eu posso aqui, ó.
amplificar o áudio. O áudio ele vai aumentar em 1,5 decibéis sem clipar. Ou seja, aqui já estabelece o máximo que eu posso. Você vê que o OK fica cinza se eu tentar amplificar o som acima do que o programa considera, né? Que ele automaticamente ele calcula. Então vamos ver, a gente vir aqui. Aqui é porque esse áudio aqui atingiu o limite. E o programa não permite que ultrapasse esse limite. Por quê? Às vezes o som está estourado. Você diminui o volume e ainda assim você sente aquele efeito caixa de abelha. Para evitar esse efeito, o ideal é que o áudio não ultrapasse esse ponto. E como, né, esse trecho aqui está sendo, por exemplo, vamos supor que esse trecho aqui está um ruído horrível, eu quero tirar ele, eu simplesmente seleciono, aperto Delete. Pronto. Você não deve fazer isso, né, no caso você queira sincronizar o áudio com o vídeo, porque a partir desse momento, né, o áudio ficou menor, ele perdeu o tamanho. Então, mas é um exemplo, você pode retirar partes dele. Agora, se eu for lá novamente em efeitos, amplificar, eu posso amplificar mais. Aí agora é esse áudio que atinge o limite. Aí vamos supor, essa segunda faixa aqui, eu não quero nada dela. Porque é aqui que é a informação mais importante. Então eu vou aqui amplificar. Uma amplificação gigantesca permitiu, né? Depois, à medida que você vai gravando, você vai vendo, né, as linhas de áudio se formando. Quando eu fico em silêncio, tudo desaparece. Aqui já o ruído é um pouco mais audível. Então eu posso selecionar esse ruído. Esse aqui, né, é um microfone de lapela de R$10 no Mercado Livre. Sem dúvida, é o microfone mais barato que você pode comprar. E ainda assim, como podemos ver, captura muito bem. Para a voz humana não é necessário muito. Às vezes as pessoas ficam obcecadas com áudio. A verdade é que para a voz humana não é necessário toda essa qualidade assim. Você não está gravando um CD de música, né? Você está gravando sua voz, e a voz humana, por incrível que pareça, é um som bem simples. Mas tá, eu quero reduzir esse áudio, como eu falei, redução de ruído. Tá tudo aqui em ordem alfabética. Vamos colocar, vamos obter perfil de ruído primeiro. Depois, redução de ruído. Vou selecionar tudo. Agora sim. É importante esses momentos de silêncio, porque sempre tem ruído em qualquer lugar que você está, tem o seu computador funcionando. Ótimo, agora, né, a nossa faixa de áudio está otimizada, digamos. Talvez você queira fazer uma coisa, talvez você queira fazer outra. Um efeito muito importante. Aqui tem várias coisas complexas. A equalização, caso você saiba o que você está fazendo, né? Aqui eu coloco uma equalização padrão para a voz humana. Tá chovendo aqui, né? Então talvez vocês estão ouvindo uns barulhos de água batendo no telhado de zinco. Eu quero, por exemplo, graves e agudos. Graves, né? Dificilmente eu mexo em graves, porque a minha voz já é baixa, né, naturalmente. Então costuma ficar mais grave, costuma ficar abafada. Eu vou e aumento o agudo em 6 decibéis, geralmente. Fica muito bom. Sempre tem ruído em qualquer lugar que você está, tem o seu computador funcionando, uma geladeira, algum aparelho. E depois a gente usa esse silêncio para reconhecer o ruído. Tá chovendo, né? O áudio agora desse vídeo deve estar horrível. Mas... então, eu costumo aumentar na minha voz 6 decibéis, talvez outras vozes precisam de mais grave. Dependendo de onde você está também, você está gravando em um lugar fechado, o som vai sair mais grave. Então você vai ter que aumentar o agudo. Agora, né, chegou a hora de exportar.
Formato WAV, sem compressão. Eu falava Wave, os americanos falam WAV, então. Ou como MP3, que é excelente. Eu não noto diferença na perda de qualidade. Eu já soube que profissionais, quando se trata da voz humana, usam MP3 o tempo todo. Todos esses formatos estranhos que eu não sei qual que é. E aqui, preferências. Qualidade. Aqui a qualidade de CD é uma qualidade muito acima do que a voz humana requer. Ou seja, está gravando 4.100 pontos por segundo. Ou seja, o áudio está gravando já uma velocidade absurda, você pode aumentar mais ainda. Isso aqui é equivalente a megapixels em foto, podemos dizer. Quanto mais hertz por segundo, mais vezes o áudio está sendo gravado por segundo. Aqui é como se fosse o alcance dinâmico na fotografia. Quanto mais bits você gravar, mais depois você pode puxar o agudo para cima ou para baixo, ou o grave para cima ou para baixo. Eu deixo nessa qualidade, a qualidade de CD. Quando você quer... geralmente quando você grava o áudio em algum gravador profissional, os vídeos costumam ter essa qualidade padrão, de 48 kHz. E você, como falei, com a voz humana, você pode gravar em 16 bits, porque você não vai puxar tanto assim o grave e o agudo para cima e para baixo. Só 48 kHz, dependendo do editor de vídeo que você usar e do vídeo que você está tentando sincronizar o áudio, se você não usar a mesma quantidade de kHz do vídeo, e o padrão para vídeo é esse aqui, há uma explicação para isso que eu não lembro agora, então talvez não sincronize, mas vai depender do editor de vídeo que você está usando. Então lá, vamos. Aí agora eu quero exportar como MP3. Eu não tenho um DLL, o Lame Encoder, que transforma em MP3. Quando você tem que achar essa DLL para você poder exportar em MP3. Então tá, vamos exportar em formato AVE. Passei aqui um carão agora. Depois você, à medida que você vai gravando, você vai vendo, né, as linhas de áudio se formando com o aparelho, e depois a gente usa esse silêncio para reconhecer o ruído e retirar. Então vamos parar essa gravação. Então agora, né, a gente pode ver que está aqui o arquivo criado, né, formato AVE, esse Lame Encoder DLL. Como eu geralmente uso áudio, né, para juntar com o vídeo, eu geralmente já exporto em formato AVE e depois eu deixo, né, o editor de vídeo escolher como ele vai comprimir o áudio da melhor forma que ele desejar. Mas, então realmente eu nunca exportei como MP3. Porém, eu não noto diferença assim, meu ouvido pelo menos não é sensível o suficiente para notar a diferença entre formato WAV e MP3. E no que eu falei lá nos hertz, né, por segundo. Se a gente der zoom, olha só, cada pontinho desse é um hertz, tá vendo? Esse hertz aqui aconteceu no segundo 9, olha esse número enorme aqui, ó. Eu posso alterar ainda esse pontinho. Já alterei em outros momentos, não lembro como eu fiz. Mas isso aqui é 1 Hz, tem 44 mil, mais de 44 mil desses por segundo na formação desse áudio. Algumas pessoas falam que o áudio digital não é perfeito porque ele é feito de pontilhados, mas eu tenho certeza que o seu ouvido nunca vai saber a diferença. Se para voz humana é até aconselhável quando você quer um áudio comprimido a gravar a 16 kHz, porque como eu disse, 44 kHz é qualidade de CD.
e realmente não é necessário. Esse vídeo sobre áudio, né, o áudio deve ter ficado uma porcaria, choveu, tem um passarinho aqui gritando, mas aqui a gente está falando, né, o importante é entender o programa Audacity. Relembrando, você vai aqui, você pode, né, preferências, você pode verificar o dispositivo que você está usando para ouvir e gravar. Geralmente isso aqui é automático, você dificilmente vai ter que mudar isso aqui, mas às vezes você tem mais de um microfone e você tem que escolher. A qualidade. Geralmente você não vai gravar aqui no programa, você vai já usar um áudio gravado de outro lugar. Então, quando ele exporta automaticamente no formato que então, se você baixou aqui um áudio de 48 kHz, ele já vai exportar de novo em 48 kHz, não é necessário você também mexer naquilo, mas é importante saber, né, caso você precise, que é o zoom, né, que eu posso ver o áudio inteiro ou dar zoom nele para mexer de forma mais precisa. Minha nossa. Agora eu não tô conseguindo mais. Agora sim. E aqui os efeitos. Lembrando que os mais importantes é redução de ruído, onde você seleciona a faixa que tem ruído, depois manda reduzir, lembrando para não reduzir muito para não dar um efeito ruim. Graves e agudos. Aumenta o agudo quando o som está abafado, aumenta o grave quando o som está sem peso, aquele som sem substância. E amplificar, que ele vai automaticamente, né, mostrar o tanto que você pode amplificar sem clipar, ou seja, sem atingir o limite aqui, sem dar aquele som de caixa de abelha. São os efeitos mais importantes, outros fazem várias outras coisas. Tem o wah-wah, que é um efeito de guitarra. É tudo misturado, os mais úteis com alguns que são quase inúteis. Mas então, com isso que eu falei, é o básico para edição de áudio, pelo menos para voz humana, para música fica infinitamente mais complexo e eu nem saberia mexer, mas para o tutorial básico do Audacity, para qualquer pessoa aí poder gravar seu áudio, exportar ele com qualidade para um vídeo, isso é o suficiente. Não que eu saiba mexer muito com áudio, eu não tenho um ouvido treinado, mas como o programa é muito visual, você vê as ondas sonoras e através de tutoriais, você pelo menos consegue saber que visualmente você está indo na direção certa.